professor da UFRJ, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, fui para fora e estudei o desenvolvimento do cérebro. Sempre tive contato com maconha, mas não usava quando pequeno, desde os 10 anos de idade. E me falavam assim, não conta porque é proibido. E eu não entendia porque era proibido. Porque o que eu via era uma coisa de paz, de alegria, sem violência, não havia problema, mas era proibido. Quando meu filho nasceu, quando ele fez 10 anos, eu fiquei assim, bem, ele vai viver nesse mundo em que a maconha é proibida, eu não tenho ideia do que seja. Mas aí eu já tinha mestrado, doutorado e pós-doutorado. Se alguém tinha que saber por que a maconha era proibida, era eu. Não podia dizer, alguém deve saber. Aí eu fui atrás de procurar. Por que maconha é proibido? Por racismo, por preconceito, para matar a droga dos outros, para vender cigarro e álcool. Mas não é porque a maconha faz mal. Pode ser que ela faça mal como o açúcar faz mal. Pode ser que ela faça mal, é menos mal do que o tabaco. Pode ser que alguns tenham problema com maconha, mas não justifica proibir, prender as pessoas que usam, prender as pessoas que vendem. Não tem justificativa médico-científica. Simplesmente não tem. Invencionice. A razão, o efeito da maconha, a molécula que produz o efeito da maconha principal, só foi descoberta em 63 e ela foi proibida em 61 internacionalmente. No Brasil foi até antes, 1830, no Rio de Janeiro. Qual era a razão científica para proibir a maconha em 1830? Nenhuma. E nenhuma agora. Simplesmente não tem justificativa de colocar nossos jovens na cadeia. E que jovens são colocados na cadeia? São os filhos de pobre. São pardos, pretos. Os ricos não vão para a cadeia. A ideia é isso. A gente está prendendo nossas minorias por causa do preconceito de quem tem dinheiro, de quem bebe álcool, de quem tem sua droga legalizada. Todos os efeitos negativos que se falam da maconha são devido à proibição. Não é devido à própria molécula. O fato de fumar escondido, o fato de fumar com medo, o fato de fumar uma maconha de péssima qualidade, isso que causa doença. Isso é sem controle de qualidade nenhum. Isso que causa doença. Tem, a maconha dá problema de pulmão. O que dá problema de pulmão é o agrotóxico, que está lá no Paraguai, feito para crescer rápido, proteger lá aqueles brancos ricos que plantam aquela maconha lá no Paraguai, e os brancos ricos que ajudam a maconha a chegar aqui, quando a gente podia plantar aqui facilmente, com controle de qualidade, só com uma fiscalização, sem arma, sem tiro. Não faz sentido isso. Uma caneta, um fiscal. Não tem por que gastar o dinheiro dos policiais, o tempo deles, numa coisa dessas que proibição faz mais mal do que bem. É lento o processo, é muito lento o processo. O racismo, ele impregna toda a nossa sociedade até hoje. Tem que entender que a maconha era sim uma droga do negro. A maconha entrou no Brasil, a diamba, o pito do pango, ela entrou no Brasil pelos brancos como remédio, porque na Europa era remédio. Um remédio das mulheres para menstruação. Depois eu falo um pouco mais do que a maconha tem uma função medicinal muito importante. Ela entrou pelos negros que já usavam também como remédio e para o seu dia a dia, para o trabalho. Maconha ajuda muito no trabalho.
mantém o foco, a atenção, a disposição. E os negros usavam assim. Esse hábito fluiu para os índios. A lei de 1830 botava o preto na cadeia e dava uma multa para o farmacêutico que vendia para as senhoras brancas. Com a abolição dos escravos, na virada do século, o Brasil racista teve um problema. Os negros agora poderiam conviver com os brancos. Quase de igual para igual, eu não vou falar isso. Mas com uma permeação que... Só o céu vai começar a estudar. Aí você vai conhecer novamente. Bem de longe. Não sei. Já até esqueci. Hello, Moto. Bom, pessoal, só esclarecer. Primeiro, os organizadores da marcha pediram para ninguém, obviamente, ninguém consumir maconha na marcha e nenhuma outra substância tornada ilícita. Dizer o seguinte: a nossa marcha ela é amparada, ela é baseada na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que fala que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Os organizadores da marcha encaminharam o ofício à prefeitura e eles estão aqui com a cópia do ofício. E a nossa marcha também ela é amparada por duas decisões do Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do país, que disse que todos nós, ele garante, né, o tribunal maior do país garante que todas as pessoas podem reunir-se e defender publicamente a legalização e a descriminalização da maconha. Quer dizer, nós temos esse direito de estar em praça pública defendendo a legalização da maconha. Isso é um direito, é uma garantia constitucional. E quem declarou isso foi o Supremo Tribunal Federal em duas ações. Disse que esse nosso movimento, essa nossa reunião, esse nosso evento não pode ser interpretado como apologia ao uso da maconha. Não pode ser interpretado dessa forma. Então os organizadores pedem pra gente para ninguém consumir maconha na primeira marcha da maconha
de Nova Friburgo. E eu particularmente quero dar os parabéns a todos vocês, porque cada pessoa aqui vale 100 pessoas ou 200 pessoas em Ipanema, no Rio de Janeiro. Porque em Ipanema é muito mais fácil a pessoa participar da Marcha da Maconha, porque inclusive lá é mais tolerado, né, nas regiões onde estão as pessoas mais ricas do estado, o uso, né, de maconha e outras. Maconha é tolerado nas praias, né? Então fazer a marcha, participar da Marcha da Maconha em Ipanema é muito mais fácil do que cada um de vocês. Então cada um de vocês, cada um está de parabéns, e cada um daqui representa 100 pessoas de Ipanema, da Marcha da Maconha de Ipanema. Parabéns, vamos realizar nossa marcha aí tranquilão. Apresenta aí, Jura. Então, a gente vai estar saindo daqui a pouco do nosso bloco de carnaval Alto Cultivo, Nova Friburgo. Salve, salve. É isso aí. Sensacional. PlayStation. Aí, ó, a gente joga aqui e essa tenho muito a dizer. Quantos se acharam, mas no fim se perderam? Quantos tocaram só confiança, mas se venderam? Os tem que ouvir, os tem que falar. Eu vim pra agredir, não vim pra agradar. Quantos se acharam, mas no fim se perderam? Quantos tocaram só confiança, mas se venderam? Os tem que ouvir, os tem que falar. Eu vim pra agredir, não vim pra agradar. Quantos se acharam, mas no fim se perderam? Quantos tocaram só confiança, mas se venderam? Os tem que ouvir, os tem que falar. Eu vim pra agredir, não vim pra agradar. Cansei de agradar, vim pra agredir. São palavras direcionadas que sabem pra onde ir. Só tive coragem, quando mesmo ficou à vista. Arranquei a mão pela raiz, fui de rap, exorcista. Deixa a tua atenção quando falo com agressão. Caçar com o gato, na solução da nação. Aqui tem olho grande de peguei na visão. De onde você perdoaria pra depois pedir perdão. Arrancou os pés no peito pra preencher os seus que estão no seu inferno. E se o seu Deus para isso. Olha quando a vida se encerra. É melhor lutar pela paz do que se pacificar na guerra. União não é só açúcar que haja clareza. Vamos correr junto, não preciso que história represa. Já deu 2011, o 20 de nossa cidade. O teu momento é seu lado banda, eu sou mentor a sua idade. Deixa o mundo verso meu irmão, e não lamento. Teu não para do dia, hoje você para do tempo, se mata vivendo. E outros vivem se matando. Não adianta planejar a vida quando a vida já tem planos. Tamanho incerto, não é o tempo do veneno. Plano das pessoas que lidamos, não do mundo que vivemos. Criança tem essa esperança. Preferências, se tudo fosse outras pessoas seriam as mesmas. Quando se acharam maluquice se perderam. Quantos tocaram só confiança, mas se venderam? Os tem que ouvir, Os tem que falar. eu vim pra agredir. Não vim pra agradar. Quando se acharam maluquice se perderam. Quantos tocaram só confiança, mas se venderam? Os tem que ouvir, eu tenho que ouvir. Aperto sua mão e dá um sorriso simpático. Enfrentamos problemas, mas a cada dia que eu vejo, mas eu fico pronto pra qualquer merda. Sou alerte da guerra, não capacita você pra ela. Só estando preso, se sente falta da liberdade. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Tirei meu tênis e vi que era falso. Percebi que era melhor caminhar com meus pés descalços. Meus sentimentos todos não serão coados. Os longos ecos não serão acuados. Não, o que você trai, se você trai, bate meus inimigos dentro do estado de paz. Vim pra agredir, tipo terrorista. Nem todos que lutam pela paz são pacifistas. Para se acendem o sangue derramar. No canto cada capo sangue. Onde viso vem de preciso um bom lugar. Sem ver que o rap é compromisso. Meter os pés, dois mãos esconderam no inferno. Canta pra morte, vendo uma morte eterna. Quando se acharam maluquice se perderam. Todos tocaram só confiança, mas se venderam. Os tem que ouvir, Os tem que falar. eu vim pra agredir. Não vim pra agradar. Quando se acharam maluquice se perderam. Todos tocaram só confiança, mas se venderam. Os tem que ouvir, Os tem que falar. eu vim pra agredir. Não vim pra agradar. Aí, a maior satisfação do mundo tá ouvindo. Isso aqui é muito mais que fumar de paz. É os ideais de paz, tá ligado? Cada um tem um ideal. E esse é o nome.
Jurar. Rapidinho, Renato Silva, vereador. Então, última palavra antes da nossa marcha. Criança. Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa marcha. Primeiro, só lembrar que a nossa manifestação é uma manifestação pacífica pela paz. Nós estamos lutando para acabar com a guerra, nós estamos lutando para mudar uma lei que provoca violência, que provoca corrupção e que não consegue impedir a existência de um mercado clandestino de maconha. Nossa manifestação não tem como objetivo afrontar a sociedade. A nossa manifestação não tem como objetivo afrontar nenhuma autoridade. Vamos fazer uma manifestação pacífica e vamos, pessoal, tomando cuidado, inclusive, para a gente causar o mínimo de impacto no trânsito. Então nós vamos pegar algumas ruas estreitas, vamos tentar ocupar sempre a parte ali da calçada, sem obstruir o trânsito, porque a gente precisa dialogar com a população. A gente precisa mostrar que nós somos pacíficos e que nós não queremos afrontar a sociedade. Vamos fazer uma passeata bonita, uma passeata que vai servir para que toda a sociedade de Nova Friburgo faça o debate sobre a legalização da maconha. Não tenho dúvidas que depois que essa marcha acontecer, amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias, esse vai ser o assunto principal na cidade de Nova Friburgo. Então a gente tem que estar preparado para fazer o debate, porque ele vai acontecer na escola, vai acontecer na esquina, vai acontecer dentro de casa com a família. E aí é muito importante a gente mostrar a seriedade do que nós estamos falando. A proibição mata todo dia. A proibição causa um dano enorme para a nossa sociedade. Vamos, com coragem, com o peito aberto e com tranquilidade, trazer esse debate para a cidade de Nova Friburgo. Obrigado aí, pessoal. João Menezes. Rapidinho agora, professor João Menezes, professor da UFRJ, médico, neurocientista. Eu uso drogas. Isso não me faz nem melhor nem pior. Faz ser humano. O ser humano, quando come, muda a consciência. Um doce muda a consciência. Se você comer meia hora, 5 gramas de açúcar, você sai melhor na prova. Mas se você esperar 1 hora, 1 hora e meia, você vai ter pior na prova, porque, igual cocaína, açúcar vicia tanto quanto cocaína. Entre açúcar e cocaína, o que eu proibiria? Açúcar. O açúcar é mais perigoso, mata mais gente, vicia mais. Mas não vamos proibir açúcar. Não vamos proibir cocaína, não vamos proibir maconha. O que a gente vai proibir é o uso irresponsável, o uso passado. Isso não é nem proibir, é ensinar, é educar. A pergunta que eu faço para caminhar: a quem interessa a legalização? A legalização interessa a muita gente, interessa aos pais que têm seus filhos, que podem vir ter acesso à droga sem qualquer proteção, sem acesso à educação, a conhecimento, sem acesso ao uso seguro. Não é possível na proibição falar sobre uso seguro no colégio, porque é que nem sexo antes do casamento. Aonde mais se diz para abstinência é onde tem mais gravidez precoce, porque a ignorância é que tinha que ser proibido. Quem mais interessa a legalização? A legalização interessa aos policiais da rua que arriscam a sua vida para proibir algo sem sentido de proibir.
que o professor, que o educador, que o pai fariam muito mais efeito do que ele. E lá está o policial se prestando a um papel por causa que o seu comandante, esse ganha dinheiro para reprimir. A ele não interessa a legalização, porque o departamento dele ganha dinheiro, ele sobe no status, para ele a última coisa que ele quer é a legalização, porque ele ganha muito dinheiro. Ele ganha status, ele ganha poder. Agora, o policial que vai tomar tiro, esse está obedecendo uma ordem idiota. E sofre com isso, seus amigos sofrem com isso. Então, a quem mais interessa a legalização? A legalização interessa principalmente aos pobres, que seus filhos não vão ser mais presos. Interessa sim ao usuário, para ter uma maconha de boa qualidade, com controle de qualidade. Aquela garrafa aqui, essa garrafa de cerveja, ela não tem agrotóxico, ela não tem aditivo irregular. Quem fiscaliza os cervejeiros é um fiscal sem arma. Há pouco tempo teve a prisão aqui, não foi? Lá do Chincariol, que não rolou arma. Não rolou prisão, não rolou, tinha seus problemas legais que também tem seus, o mundo não é cor-de-rosa, mas não tinha essa coisa de violência. A gente é seguro, a gente usa seguro. Então, interessa o uso seguro. Interessa aqueles que não usam maconha. A legalização é muito importante para quem não usa maconha, porque não vai ter corrupção policial. Não vai ter bandido na rua tentando defender o seu comércio com arma. Não vai ter financiamento, dinheiro sem taxação. Vai ter, quando você coloca um produto legal, esse produto paga imposto. E aí você pode pagar o hospital, colégio, beneficia todo mundo, mesmo a quem não usa. Basicamente, interessa quem tem doenças como câncer, AIDS, epilepsia, enxaqueca, depressão, dependendo do remédio, até esquizofrenia. Dizem que maconha causa esquizofrenia. Mentira! Mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu falo de cadeira. Mentira! O que talvez cause esquizofrenia é a proibição da maconha, que já é uma esquizofrenia. Existe um risco para adolescente usar. O pessoal não gosta. Eu sou conservador. Eu acho que tem que fumar tarde. Eu falo 23 anos, mas eu sei que isso nunca vai ganhar. Só de noite? Só de noite. Mas é bom diminuir o uso quando criança. Quando 16, 17, 18, usar menos. Dá para esperar um pouco. Isso é seguro, porque é um grupo de risco. Não é que a maconha seja um problema, é que essa idade, a maconha pode não ajudar. A idade talvez seja o problema, a gente não pode proibir os adolescentes. Então, não dá, né? Então, mas não é nenhum problema. Você fumar uma maconha não causa nenhum problema. Eu fecho com uma pergunta, só para eu ver. A proibição é irracional e as mentiras são muitas. Por exemplo, quem aqui acredita que se usar crack uma vez está viciado? Quem acredita nisso? Usou crack uma vez está viciado? Até que não, hein? Bom, é mentira. É uma mentira para assustar. Na verdade, quase toda a droga vicia de uma forma insidiosa. Não é num primeiro uso. É quando você está seguro. E aí a chance de dependência aumenta. Então não precisa assustar. É isso, tem que usar muito. Quando você se esquece, tá seguro. Aí você fica usando, é que nem cigarro, álcool. Você usa, de repente você se perde. Não é o uso uma vez. Ninguém sofre com o uso uma vez, nem com duas, nem com três. Vamos acabar com as maconha também. Demora para ter problema, se tiver. Então, o preconceito proíbe. A gente tem que descartar esse preconceito nessa nossa caminhada. Parabéns, Nova Friburgo, para essa primeira marcha. Bacana. Prazer estar aqui na primeira Marcha da Maconha de Nova Friburgo. É bom, sempre bom estar participando da construção
dessa história, né? A gente está nas ruas com a Marcha da Maconha, na verdade, desde da segunda metade dos anos 90, quando a Marijuana March surgiu na cidade de Nova York, né? Atualmente, são mais de 400 cidades de mais de 40 países que fazem parte desse movimento. Então, Nova Friburgo agora está entrando para o calendário mundial da Marijuana March, né, que é a Marcha da Maconha, como ela é conhecida em todo o mundo. Por que é importante a gente lutar pela legalização? A gente precisa debater com a sociedade, porque a gente precisa convencer as pessoas que hoje são contra. Não basta apenas a gente reunir os que são a favor. A gente tem um trabalho a fazer, que a Marcha da Maconha ajuda a fazer, que a gente tem que fazer todos os dias, que é um trabalho de convencimento. Então a gente precisa mostrar para a sociedade, em primeiro lugar, que a proibição, ela não funciona e ela causa problemas maiores do que os problemas que a maconha pode causar. A proibição, ela não funciona em lugar nenhum do mundo. Algumas pessoas podem falar assim, e falam muito. Não, a proibição não funciona porque não se investe, porque não existe investimento na repressão. E isso não é verdade. A repressão, ela não funciona nem no país que mais gasta, que mais investe na repressão em todo o mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos atualmente gastam $600 por segundo na proibição. Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária de todo o mundo. E mais da metade das pessoas que estão encarceradas nos presídios dos Estados Unidos estão encarcerados acusados de crimes relacionados ao uso ou tráfico de drogas. Apesar disso tudo, os Estados Unidos têm a população que mais usa drogas ilícitas no mundo. Então, o país que mais investe na repressão é o país que tem o maior consumo de drogas ilícitas. 42% da população dos Estados Unidos admite que já usou algum tipo de substância ilícita. Inclusive, o atual e os dois últimos presidentes dos Estados Unidos. Obama, George Bush e Barack Obama. Depois que eu terminar, você pode falar. Olha só. Então, pode ser a principal causa de violência nas grandes cidades do mundo hoje. Porque a proibição cria a violência entre grupos armados que disputam o mercado. A proibição causa a violência do Estado contra esses grupos armados. E essa violência, ela não quer saber se a pessoa vende, usa ou se ela está só passando na rua. Ela atinge toda a sociedade. A violência e a corrupção. Em todo mundo, as autoridades são corrompidas pelo tráfico de drogas, e o tráfico de drogas ajuda, né, ao fortalecimento do crime organizado dentro do Estado. Não é possível impedir o tráfico de drogas nem nos presídios dos países mais ricos do mundo. Nos presídios da Dinamarca, da Noruega, você encontra o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas consegue corromper as autoridades em todo o mundo. Então a proibição não funciona, a proibição produz um mercado fora de controle, a proibição produz violência, a proibição produz corrupção.
E a proibição impede que a sociedade tenha acesso ao uso medicinal ou ao uso industrial da maconha. A maconha não tem só o uso recreativo ou o uso religioso. Ela também é uma matéria-prima importante. O Henry Ford, fundador da Ford, da grande empresa automobilística, chegou a produzir nos anos 30, nos Estados Unidos, um veículo, um protótipo de um veículo todo feito de cannabis. É isso aí. Carroceria, pneus, combustível, né, mostrando a utilidade industrial da maconha, que aliás já é conhecida há muito tempo, desde o tempo em que se usava a maconha, o cânhamo, para fazer as fibras dos navios, das caravelas e etc. E a maconha impede o acesso da população ao seu uso medicinal. Agora, João Menezes acabou de falar sobre isso. A gente teve pela primeira vez uma família autorizada na justiça, né, a fornecer medicamento à base de maconha para a sua filha, para a menina Anne. E a Anvisa está finalmente discutindo a regulamentação do uso medicinal da maconha no Brasil. Então, pessoal, muito importante que Nova Friburgo esteja entrando para o calendário mundial da Marcha da Maconha. Muito importante que a gente traga esse debate para todas as cidades do Brasil, mostrando para a sociedade que o nosso debate é um debate sério, que a nossa luta é uma luta contra a violência, uma luta contra a corrupção, uma luta contra um grande erro do século XX. No século XX, a sociedade se deu uma tarefa impossível, que é acabar com a existência da maconha. E ao tentar acabar com a existência da maconha, a sociedade perdeu o controle sobre a maconha. A nossa luta, no final das contas, é uma luta para que a sociedade possa retomar o controle sobre a maconha, que a maconha passe a trazer benefícios para a sociedade e não apenas malefícios. Obrigado aí a todos pela atenção. Salve, salve. Falar com meu amigo aqui, religioso também. É importante falar principalmente para as pessoas religiosas que carregam muito preconceito contra a maconha, que entram muito no discurso moralista. É bom a gente falar calmamente que quem criou a semente foi Deus, né? Porque quem é que criou a semente? Quem é que criou a semente, né? A planta é uma criação de Deus. Inclusive, até a gente pode dizer, está na Bíblia. Está na Bíblia. O mundo foi criado em 7 dias. No terceiro dia, Deus criou a erva verde e suas sementes. Está lá escrito, e disse, e achei isso bom. Então, falando até, quer dizer, a gente tem que falar isso porque isso inclusive está na Bíblia. Quem criou a semente? Foi alguma indústria? Quem foi a indústria farmacêutica que criou a semente? Quem criou a semente? Foi Deus que criou a semente. Então, do ponto de vista religioso, proibir uma planta, uma semente, é completamente absurdo. E pior, se usa isso para criar uma guerra que é a guerra que nós vemos apenas, essa guerra na ponta, né? Que essa guerra na ponta sei o quê? São jovens negros e pobres trocando tiro contra jovens negros e pobres. Quem faz essa guerra? São poucos, são os bilionários que por causa da ilegalidade, eles dominam a produção de toneladas de maconha, cocaína e outras substâncias proibidas. Isso é distribuído através de navios, aviões, helicópteros, caminhões de carga, e eles ficam aqui na ponta fazendo uma guerra que na realidade o que é? Essa guerra é produzida pelos ricos
que faz a guerra dos pobres contra os pobres. Tudo isso em torno da erva da paz. Então, pessoal, quero dar os parabéns a todo mundo aqui que está construindo a primeira Marcha da Maconha de Nova Friburgo, por ter a coragem de vir para a rua, botar a cara e vir de forma coletiva, porque, inclusive, é bom sempre falar que todos nós aqui estamos amparados pela Constituição Federal, que diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade. As autoridades estão avisadíssimas através de ofício e nós estamos amparados, inclusive, por duas decisões do Supremo Tribunal Federal, o tribunal mais importante do país, que diz que a Marcha da Maconha é um direito e não pode ser interpretado de forma nenhuma como apologia, porque isso aqui é um direito, nós estamos aqui exercendo um direito amparados na Constituição e temos o direito de dizer na rua que a criminalização da maconha é um crime, é um absurdo de todos os pontos de vista, do ponto de vista religioso, do ponto de vista medicinal, do ponto de vista político e até, como eu falei, uma heresia até a Bíblia Sagrada, e quem quiser pode ver lá em Gênesis, no terceiro dia, que quem criou a semente, quem criou a maconha foi Deus. Então, do ponto de vista religioso, isso também é um absurdo. É isso, galera, vamos lá. Claro, né, como o mais perigoso é o tráfico de drogas realizado apenas pelo pobre na ponta, não dos ricos. Não dos ricos, né? É só isso. E é pior que uma prática de um homicídio. No fundo, é a pior coisa que tem, é o cara que está lá no morro vendendo umas mutucas, né? Às vezes está até desarmado, porque o Beltrame, o secretário já admitiu que o tráfico desarmado ocorre e não tem como terminar. Então, a diferença é essa, a pessoa se portando dessa forma, assumindo que é consumidora, vai para a delegacia, assina o termo, e ela não pode ser presa em flagrante e não pode ser detida. Ela é levada a uma delegacia, isso ela é levada mesmo. Se não for, vai sofrer, vai cometer o crime de desobediência. É levada à delegacia, lá assina um termo de compromisso e depois aparece no juizado e, se quiser, faz a transação penal. Se não quiser, aí vai ser realmente processada, onde pode ser condenada ou absolvida. Mas se fizer a transação penal, continua primário de bons antecedentes e foge dessa armadilha que é botar a pessoa como traficante. Isso é um perigo, isso aí não é brincadeira. Não é brincadeira, não brinque de forma nenhuma com isso, porque isso é uma tragédia. Isso no Brasil, na verdade, não existe um sistema penitenciário, é um sistema quase um campo de concentração. No fundo, é uma barbaridade. Primeiro, os organizadores da marcha pediram para ninguém consumir maconha na marcha e nenhuma outra substância tornada ilícita. Dizer o seguinte, a nossa marcha ela é amparada, ela é baseada na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que fala que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Os organizadores da marcha encaminharam o ofício à prefeitura e eles estão aqui com a cópia do ofício. E a nossa marcha também ela é amparada por duas decisões do Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do país, que disse que todos nós, ele garante, né, o tribunal maior do país garante que todas as pessoas podem reunir-se e defender publicamente a legalização e a descriminalização da maconha. Quer dizer, nós temos esse direito
de estar em praça pública defendendo a legalização da maconha. Isso é um direito, é uma garantia constitucional. E quem declarou isso foi o Supremo Tribunal Federal em 2 ações. Disse que esse nosso movimento, essa nossa reunião, esse nosso evento não pode ser interpretado como apologia ao uso da maconha. Não pode ser interpretado dessa forma. Então os organizadores pedem pra gente não, para ninguém consumir maconha na primeira marcha da maconha de Nova Friburgo. E eu particularmente quero dar os parabéns a todos vocês, porque cada pessoa aqui vale 100 pessoas ou 200 pessoas em Ipanema, no Rio de Janeiro. Porque em Ipanema é muito mais fácil a pessoa participar da marcha da maconha, porque inclusive lá é mais tolerado, né, nas regiões onde estão as pessoas mais ricas do estado, o uso, né, de maconha e outras. Maconha é tolerado nas praias, né? Então fazer a marcha, participar da marcha da maconha em Ipanema é muito mais fácil do que cada um de vocês. Então cada um de vocês, cada um está de parabéns, e cada um daqui representa 100 pessoas de Ipanema, da Marcha da Maconha de Ipanema. Parabéns, vamos realizar nossa marcha aí tranquilão. Sagaz na missão, a visão da legalização. Bagulho é doido, tá no clima. Verão na onda da cannabis ativa. Que é de coração, tem freestyle aqui na hora do parceiro Tom. Bagulho é eloquente, sempre descarrega os pentes. Rajadão de rima consciente. Tá tranquilo, né, mano, um abraço. Família organizada, tamo junto, né, assalto. Sempre que bate uma oportunidade, nós tamo junto, só que alcança vez de maldade. Nessa cidade, muita calamidade. Também queremos um prefeito de verdade pra poder nos ajudar, pra gente poder falar. Tem muita mentira espalhada, contaminada no ar. Eu quero poder me expressar, quero poder me soltar e quebrar as correntes que quer me aprisionar. Porra, muita alienação, tem muita corrupção. Vejo tudo nesse grande mundão. Falsidade rola pampa. Bagulho é todo, nego tá tirando onda em Copacabana. Eu vou pulsando, levo logo minha barraca. Bagulho é doido, tô junto com a molecada com meu racha. Tá tranquilo, só uma bala. Nós tamo junto, NS, mata molhado. Pô, brother, eu sou Matheus Luciano, faço parte da roda cultural aqui de Nova Friburgo, sou um dos organizadores. Esse aqui é o Dom, um dos melhores freestyleiros da cidade. Tamo aí junto com a galera, valeu, valeu. Valeu, valeu. Vamos legalizar a maconha no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Vamos legalizar a maconha no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Vamos legalizar a maconha no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Vamos legalizar a maconha no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Vamos legalizar.
os parabéns para vocês, especialmente em relação a duas coisas. Primeiro, o número de pessoas que marchou aqui. Normalmente a Marcha da Maconha começa menor do que a Marcha da Maconha de Nova Friburgo começou. Isso daí, galera, pra vocês se orgulharem. E vocês têm que entender o seguinte: na próxima, mais gente vai ter coragem de vir pra marcha. A gente está enfrentando um tabu. A gente está enfrentando um tabu. Enfrentar o tabu é difícil. Então não tem que recriminar quem não veio. Tem que estimular quem não veio a vir na próxima. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o trajeto também foi espetacular. A gente passou no coração da cidade, a cidade inteira viu a Marcha da Maconha. Olha só, terceiro, galera. Agora, galera, a gente vai acabar a manifestação, a galera vai dispersar, então fica todo mundo esperto para não dar mole agora na reta final, porque a galera tá de olho, né? Só isso. O que você achou da marcha da maconha aqui de Nova Friburgo, André Barros? Eu acho que se você perguntar para, sei lá, os 80% das pessoas que vieram aqui, elas jamais sonharam numa Marcha da Maconha em Nova Friburgo. Mas hoje esse sonho se tornou realidade. Até os que estão aqui pensavam que isso não poderia acontecer, imagino eu, né? Então foi sensacional realmente, passou por todo o centro da cidade de Nova Friburgo. E ano que vem, cada um que esteve aqui vai trazer ano que vem mais 5. E a Marcha de Nova Friburgo vai ajudar muito a legalizar a maconha no Brasil. Você, meu camarada, quer dar um depoimento aqui pra marcha? Salve as plantas de poder, todas elas são... Você imaginava que fosse feito fosse realizar a Marcha da Maconha lá no Friburgo? Muito bem-vindo à marcha. Que venha muito mais. Uma planta que só soma e a galera fica raidão, diminuindo a sociedade, só crescendo a ganja. Entendeu? Cadê o freestyle, pô? Lança o beat aí, ó. Lança o beat, lança o beat. Vai lá, cadê o Dom? Aquele beat. Aquele. Legalize já, irmão. Eu também, irmão. Queremos paz, queremos também direitos iguais. Nessa nossa sociedade ninguém aguenta mais. Cadê a paz? Cadê os nossos sentimentos? Tá escondido nessa grande cidade feita de cimento. Eu só lamento o que tá acontecendo. Observo nesse mundo vários sofrimentos. Muita gente se perdendo, né? Entendo o que tá acontecendo, mas sempre eu vou causar um revolvimento, uma rebelião. Tá tranquilo, meu irmão, sempre a paz no coração. Ostentando minha paz, ostento direitos iguais. Sempre preza a natureza e o que ela me satisfaz. Aperta o green, demorou, deixa a conta pra mim, porque o bonde fortalece salvando nos amiguinhos. Tá tranquilo, vem no free que tu vai poder sentir que eu vou apertar meu nofi pra geral poder sorrir. E eu vou sorrindo contemplando a mata. Nova Friburgo, a mata, nego desmata. A mar tá tranquilo que o talento é nata. Nós sempre segue na harmonia. Tu tá ligado, é o bondinho que contagia. É o bondinho que faz a minha alegria. Aperta um fino, vem com a rapis. Alô.